Fala galera, seja bem-vindo ao canal Sacadas de Mestre e hoje vai ser um papo sensacional com o Rodrigo Miranda, ele que é neurofinanceiro, coach, um cara que saca muito sobre bitcoins e tudo quanto é tipo de investimento, né? As pessoas perguntam, mas o que tem a ver com Sacadas de Mestre, o que tem a ver com o nosso público, né? Tem tudo a ver, é alta performance pura, é como atingir seu objetivo, é o que fazer para não parar no meio do caminho. Qual é a diferença entre o cara que tem sucesso e o cara que é fracassado, onde está esse gapzinho. Então a gente vai ter um papo muito bacana, muito descontraído e vai ser algo que realmente vai abrir a visão e a mente de vocês que hoje está começando a empreender em algo, está começando a fazer uma atividade física, seja lá qual for o seu objetivo. Esse papo de hoje tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e como ele é um cara de sucesso, vai passar toda essa essência, tudo aquilo que ele conseguiu, que ele buscou na vida dele, ele atingiu. E essas perguntinhas que a gente vai estar falando sobre esse nosso bate-papo, tenho certeza que vai agregar valor na sua vida. Espero que vocês gostem desse papo e fiquem conosco, vai ser bacana. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Sacada de Mestre. Hoje vamos ter uma entrevista hoje com um grande amigo meu, ex-aluno também, de kickbox das antigas, Rodrigo Miranda, coach neurofinanceiro empresário, e é uma satisfação muito grande estar revendo, tendo essa oportunidade de estar conhecendo mais o seu trabalho e divulgando aí no nosso canal o que você vem fazendo aí dentro da vida de várias transformações de várias pessoas. E aí esse é o fator mais importante dentro do nosso canal. A transformação. Fazer com que a pessoa entenda que não importa dentro da área de luta, da parte pessoal, o mais importante é a pessoa ter o mindset mudado para se transformar, para alcançar o objetivo. Então, Rodrigo, muito obrigado já de antemão pela essa oportunidade, enriquecendo aí nosso canal com grandes dicas de suma importância aí. Legal, legal. Conte comigo aí. É um privilégio poder estar aqui com você também. Pô, show de bola, meu amigo. Então, assim, como você conseguiu chegar em uma posição de destaque dentro do mercado, né? E dentro de coach, hoje você é um grande nome, um dos grandes nomes do coach nacional, dentro do trabalho financeiro também. E eu gostaria de saber o seguinte, como fazer uma pessoa chegar na alta performance? Você teve um sucesso na sua carreira e hoje está transformando vidas. As pessoas estão tendo muito sucesso com isso. E aí eu queria saber um pouco dessa essência, como é que você consegue levar a pessoa desse ponto A ao ponto B. Esse ponto B é muito alto, né? Sim, sim, legal. A primeira coisa, Vale, é o seguinte, que né, não tem diferença um atleta de alta performance, né, como um lutador, seja do UFC, ou um atleta, né, jogador de futebol, ou um atleta do vôlei, do basquete, qualquer esporte, né, para um empresário ou para um profissional autônomo, um profissional liberal, quando a gente fala de alta performance. Uma das coisas que eu procuro sempre focar é no simples. Né? O simples é o que dá certo. As pessoas precisam focar no simples. Quando você começa a criar muita complexidade para você tomar sua decisão, fica muito complicado, né, esse processo, porque a probabilidade de você desistir no meio do caminho é muito grande. Então, quando você foca no simples, isso é muito importante. O que seria o simples? Vamos supor, eu quero começar uma dieta, né? Quero emagrecer uma quantidade X. Não adianta eu pensar assim, eu vou começar a dieta numa data Y, né? Botar uma data comemorativa. Não, eu vou começar a dieta a partir de agora. O momento é agora. Eu vou lá, vou em janeiro. Em janeiro eu começo. Segundas-feiras, né? Isso. Eu vou focar no simples. O que é o simples? O simples é o aqui e o agora. Hoje talvez eu não consiga ter a minha melhor alimentação, mas o que eu posso melhorar dentro do que eu tenho de recurso? Né? Um grande atleta, ele talvez não tenha as melhores vitaminas ou os melhores técnicos, mas dentro do que ele tem, o que ele pode dar do seu melhor, né? Dentro do que ele tem hoje?
Um grande investidor, um grande empresário, ele não tem todos os recursos necessários. Talvez ele não tenha aquele investimento que ele necessitaria. Mas o que ele pode fazer hoje para, pelo menos, melhorar um pouquinho mais o seu negócio? Então, quando a gente começa a focar no aqui, o agora, no simples e não na complexidade, facilita muito. Porque você valoriza o que você tem. E aí entra muito a questão da gratidão, né? A grande maioria das pessoas, elas ficam ansiosas por aquilo que não tem, mas não valoriza o que tem. Então você tem que olhar para os seus recursos. Quais são os recursos que você tem hoje? Os recursos que eu tenho hoje são estes. Então, beleza, eu vou usar e vou dar o meu melhor dentro dos recursos que eu tenho. Então, esse é o primeiro passo, focar no simples. O segundo passo é eliminar aquilo que te sabota, né? Eliminar tudo aquilo que de alguma forma está te sabotando. Por exemplo, vamos pensar num grande atleta. Às vezes, para um grande atleta, a sabotagem está numa pizza, né? Está no hambúrguer. Porque ele gosta, ele não consegue controlar, ele vai lá, sai da dieta. Ou talvez seja a night, né? Então, o que ele precisa saber? Ele precisa entender, cara, isso está prejudicando meus treinamentos. Por quê? Porque eu não estou dormindo adequadamente, né? E isso vai fazer com que amanhã, quando eu acorde, eu não esteja bem para fazer meus treinamentos. Um empresário, um exemplo, ele está com uma dificuldade financeira no seu negócio. Então, o que está dificultando dele romper e seguir para um próximo nível? É a questão do financeiro. Então, o que ele precisa fazer? Cortar custo, contratar alguém que tem experiência para ajudá-lo nessa área, né? Eliminar aquilo que de alguma forma está prejudicando o seu negócio. Então você precisa ter esse pensamento, você tem que eliminar aquilo que está te prejudicando. Existem coisas simples às vezes que a gente pode fazer, às vezes eliminar um Faustão, eliminar um Big Brother, eliminar a Globo, porque talvez você nada contra, né, a rede de televisão, mas está consumindo um tempo que talvez seja um tempo valioso, talvez uma rede social, que você demora muito tempo na rede social. Então, você precisa entender aquilo que está tirando o seu tempo e está tirando o teu foco da alta performance. Esse é o segundo passo. E a terceira coisa é você praticar coisas que te fazem bem. Porque você precisa ter o seu tempo de lazer. Que te dá prazer, exatamente. Você precisa fazer coisas que te fazem bem. Aí vamos voltar na própria questão da alimentação. Às vezes o cara passa o mês inteiro fazendo dieta. Pô, ele pode chegar num dia, um domingo, e ter o dia de lixo dele. Né? O dia de lixo. Ele vai lá e ele taca ali pau, mas ele curte aquele momento. Né? Um exemplo, estou falando da alimentação. Vamos falar de uma pessoa que às vezes é um atleta de alta performance, ele não está conseguindo separar um tempo para estar com a família. Então, o tempo que ele está com a família, ele tem que viver esse tempo com a família. Então, ele tem que aproveitar, ele tem que se desligar do WhatsApp, tem que se desligar de rede social, ele tem que se desligar da próxima luta, ele tem que estar conectado 100% no momento presente com a sua família. Um investidor, um empresário, da mesma forma. Por exemplo, muitos dos meus alunos trabalham com investimento. Então, aquele cara que está investindo todos os dias, e aí daqui a pouco ele separa um tempo para estar com a família, ele está preocupado com um gráfico, ele está preocupado com uma ação que caiu, com a bolsa que está quebrada. Fica ligado e ele não se conecta com aquele momento presente. Então, 3 coisas básicas que eu procuro trabalhar a questão da alta performance. A questão de focar no simples, eliminar aquelas coisas que estão te pedindo de ter melhores resultados, de buscar uma excelência no seu dia a dia e fortalecer aquelas coisas que te fazem bem. Porque quanto mais você tiver alegria... O Mário Cortella fala nesse focado simples, fala assim, façamos o melhor na condição que temos, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda, né, cara? Sim, então, sim. É algo assim, tipo, tem que ser feito. As condições que nós temos, é verdadeiramente isso que você falou. No simples, cara. Porque as pessoas esperam a oportunidade, não. Vou ver o momento certo e vou tomar ação. Cara, não tem momento certo, cara. Não, isso aí é autossabotagem, velho. Né? A probabilidade é muito grande de você esperar o momento certo e esse momento certo nunca acontecer. Pela minha experiência, pela minha experiência de anos atendendo tanto empresários quanto pessoas comuns também, ou atletas de alta performance, é o aqui e o agora. A pessoa, quando quer, ele começa a partir de agora, a partir de hoje. Se você espera para amanhã, a probabilidade de não fazer é muito grande.
E Você tem que acontece fazer. as pessoas acabam fazendo. Você, estou com uma ideia muito boa, mas aí começa a botar muito no papel, começa a esperar a oportunidade, daqui a pouco vem uma pessoa e faz o negócio. Sim, exatamente. Eu pensei em fazer isso. Exatamente. Já perdeu Exatamente. tempo ali no mercado. Não, o ideal é ação, né? Você precisa ter as ideias, você precisa ter a transpiração, mas você precisa ter ação. Então, para qualquer profissional, seja um atleta, seja um empresário, seja um profissional autônomo, seja uma pessoa comum, ela precisa agir, né? E a ação depende do aqui, do agora e do focar no simples. É entender quais são os recursos que eu tenho e como eu posso, a partir de agora, tomar uma atitude para me tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Essa é a grande sacada da excelência. A gente não vai chegar à perfeição, mas a gente pode chegar à excelência melhorando um pouquinho todos os dias. Então, Rodrigo, outra coisa que também me intriga muito, eu queria saber o seu ponto de vista, é a respeito daqueles alunos, atletas, seja lá quem for, até mesmo empreendedores que no meio do caminho eles desistem. No meu caso, eu sou formado em 4 lutas, 4 boxe, muay thai, boxe savate. E nas turmas que eu fui galgando, cara, de 40 alunos, 1, 2, 3 no máximo se formavam como me formei. Então, assim, as pessoas tendem, né, a parar no meio do caminho. Eu falo com os meus alunos, cara, você está se graduando agora, você está começando uma faculdade, cara. Então não adianta você se graduar até a 3ª, 4ª fase da graduação. E aí é importante expor por quê? O que acontece nesse meio do caminho, a pessoa desanima. Qual é o teu ponto de vista a respeito disso? A grande questão da desistência no meio do caminho é que a pessoa não consegue ver, né, uma vantagem em continuar. O cérebro, ele tem 2 lados, né, um lado racional e um lado emocional, né, que a gente chama lá na questão do coaching, da PNL, a questão do self 1, self 2. E a gente também trabalha com perdas e ganhos. Então, para que eu me sacrifique hoje, eu tenho que ter alguma recompensa que vai fazer com que eu me sacrifique hoje para ter um retorno lá na frente. O aluno, quando ele está iniciando uma luta, ou um atleta que está em busca de um cinturão, ele precisa ter muito alinhado essa meta. E essa meta ela tem que estar desenvolvida no nível mais interno. A meta não pode ser, por exemplo, quer ver um exemplo? Vamos supor uma pessoa que quer perder peso. E aí o foco dela é o seguinte, eu quero perder o peso porque ela está focada na questão da beleza externa. Um exemplo. Não quer dizer que tem problema. Não quer dizer que tem problema. É legal. Só que essa dor referente à beleza externa é uma dor muito menor do que uma dor referente à qualidade de vida e saúde. Porque se ela emagrecer, depende da vida dela, se ela não emagrecer, ela vai morrer. Sim. A força dela para fazer atividade física é muito mais forte do que simplesmente aquela outra dor que não, porque ela não está se sentindo muito legal, está com a celulite aqui, ou aquele cara está com a gordurinha, a barriguinha, ele precisa melhorar. Né? Mais estético. Então essa dor, ela é menor do que uma dor da vida. Uhum. Se é um grande atleta, ele tem uma opção, a única opção dele salvar um filho ou uma filha é ele ganhar um cinturão. É a única opção, vamos exagerar. É a única opção, ele precisa ganhar o cinturão para ele poder salvar a vida do filho dele ou filha dele. Tenho certeza, meu amigo, que a motivação é a outra. O treinamento é outro. Então, quando você trabalha os gatilhos e as recompensas certas na mente de um atleta, de um profissional, você consegue performar muito mais. E a partir daí, você precisa trabalhar a questão do autoconhecimento. Aí entra a sua própria área também, né, Varney, como coach, né? Que é ver a necessidade do cliente e, mediante a necessidade individual, você trabalhar essa necessidade individual. Porque cada pessoa tem uma necessidade. E essas necessidades elas são diferentes uma das outras. Por isso que tem pessoas que conseguem persistir nos seus sonhos e ter resultado e continuar. E não desistir. Por quê? Porque a recompensa que ele tem, o trabalho que é desenvolvido mental com essa pessoa, ela é mais forte, mais assertivo do que aquela outra pessoa que simplesmente está indo para treinar, mas ele não tem uma recompensa ou uma dor que realmente vai fazer com que ele continue. Então, essa é a primeira coisa.
Uma outra coisa que é importante é você conhecer bem a sua audiência, conhecer bem o seu público, e a partir daí você fazer um trabalho mais assertivo, né? Atendendo realmente a necessidade desse cliente. Então, a partir daí que eu sei que ele tem uma determinada necessidade, eu vou atendê-lo dentro dessa necessidade e sabendo que existe um período do hábito. Pesquisas apontam que para você mudar um hábito precisa de 21 dias. Então, os primeiros 21 dias, para quem nunca treinou uma luta, vai ser pesado. Mas no 22º dia, mental, né? isso, no 22º dia, ele já vai ter mais vontade de ir para a academia para praticar uma luta. Só que precisa trabalhar os gatilhos certos nesta pessoa para que ele continue até o final. E aí, fazendo um link, por exemplo, para a minha área, um atleta de alta performance quando me contrata, ou um empresário, eu, a partir do coaching neurofinanceiro, eu analiso o perfil do cliente, vejo qual realmente é a sua maior dor, qual a sua maior motivação, e a partir daí eu me comunico assertivamente dentro dessa dor, traçando um objetivo onde as metas que vão ser trabalhadas, que são degraus, vão chegar àquele objetivo final. Então, se o objetivo dele é um objetivo muito longo, eu vou pegar essa meta e vou fatiar a meta, vou colocar em metas menores, para que no momento que ele vai galgando essas metas, eu vou estimulando a recompensa, falando, opa, tá vendo? Comemora, valorize, parabéns. Então eu vou fazendo com que essa pessoa vai se engajando no processo e ela dá continuidade. Então, se a pessoa começa a uma luta, qual é o objetivo dele? É ser um campeão? Ou é qualidade de vida? Ou é melhorar isso ou melhorar aquilo? A partir daí, tem que ter metas menores. E esses trabalhos que são desenvolvidos com essa pessoa faz com que no momento que ele vai cumprindo essas metas, você vai dando recompensas, valorizando, parabenizando, vai fortalecendo o mindset, ele vai mudando o hábito, vai ampliando a zona de conforto, e aí com isso ele não desiste do processo. Porque às vezes a meta é muito longa. É exatamente a graduação, né? É o cara que tem uma faixa, aí passa para outra faixa e vai se graduando, e o objetivo dele, muitos professores hoje que eu conheço, não tinham o objetivo de ser um professor de arte marcial, mas ele treinando, ele acabou se graduando, e foi exatamente isso. O professor dele induziu ele a pular de faixa, vamos para o próximo nível, vamos para o próximo degrau, e aí ele foi chegando a um certo ponto e falou assim, cara, daqui a pouco você vai ser faixa preta. E é exatamente isso, né? Mover o cérebro de start para que, cara, tem mais um passo. Se você conseguir chegar até aqui, cara, você vai, mas o professor tem fundamental importância nesse fator, né? É por isso que o coaching é um processo interessante e é importante todos terem a técnica. Não quer dizer que o cara vai lá, vai fazer um curso de coaching e agora ele vai ser coaching. Ele não precisa necessariamente ser coach. Ele pode pegar as técnicas e ferramentas do coaching e acrescentar a sua profissão. Porque no momento que você aprende da forma adequada as ferramentas e técnicas, você acrescenta na hora de desenvolver o seu aluno. Por quê? No momento que você faz um trabalho onde você tem um aluno de uma turma de 20, mas desses 20, são 20 pessoas totalmente diferentes uma das outras. Sim, porque as pessoas são diferentes. Elas têm metas diferentes, demandas diferentes, dificuldades diferentes. Se você faz, por exemplo, uma entrevista de sintonia, que a gente chama no coaching, uma entrevista de sintonia, e faz um processo onde eles vão responder e vai fazer um auto-coaching neles, com aquelas informações, a partir daí você pode fazer um processo de trabalho com esses alunos de uma forma mais assertiva e com isso atendendo a necessidade individual sem perder o objetivo do grupo, porque o objetivo do grupo é mas cada um tem o seu objetivo individual. Então, isso também é aplicado na minha área. Quando eu trabalho com grupos empresariais, o que acontece? A gente tem um objetivo como um todo, como investidor, como empresário. Só que cada investidor, cada empresário tem uma meta individual diferente. Então, eu preciso conhecer cada um dos meus clientes para, a partir daí, me comunicar de uma forma assertiva e atender a necessidade de cada um. Por isso que eu falo que o coach é fantástico por causa disso, porque se você utilizar ele da forma adequada, você consegue alavancar muito o resultado dos seus clientes, dos seus alunos, e com isso vai fazer com que as pessoas continuem
no seu, na sua academia, né, na luta, fazer os exames de faixa, por aí vai. Isso aí cria você ter uma retenção, né, cara? Para chegar assim, a retenção de manter esse processo. Sim. Eu não sei se tem academias que já fazem isso, né? Se já está fazendo esse processo. Eu estou buscando esse processo dentro do treinamento de coaching individualizado com os professores para ativar o mindset deles e ajudar na retenção. Legal. Ele, como um professor, ele entender a importância que ele tem para a vida do seu aluno e mantê-lo aqui dentro da academia. Bacana, bacana. E, na verdade, isso não é uma questão financeira. É uma questão de preocupação com o próximo. Sim, com certeza. E toda academia que se preze é uma academia que está focada dentro da transformação do aluno. O aluno chega com a mentalidade de assim, eu venho aqui através de uma dor, né, uma necessidade, e ciente de que o professor vai mudar a vida dessa pessoa. Legal. Só que tem muito professor que ainda não tem essa mentalidade. Sim. Falo, talvez entre até um nicho para você trabalhar, né? Porque você tem um know-how muito bacana, né? Dentro do que você já faz, dentro do que você já fez, né? Então, talvez é um nicho para você trabalhar onde você pode desenvolver, por exemplo, de repente, um curso de coaching em grupo, onde você vai ensinar algumas técnicas de coaching que você já aprendeu e já faz no seu dia a dia para os professores, para que os professores, no momento de chegar aos alunos, ele faça essa entrevista. Essa entrevista que pode ser individual e pode ser grupal. Então, ele vai fazer essa entrevista. Através dessa entrevista, ele sabe a necessidade de cada um dos alunos e aí ele monta um programa de trabalho para cada um dos alunos, além da meta do grupo, né? Eu acho que talvez seja uma demanda legal. Até para os professores que estão assistindo esse vídeo, é interessante pensar nisso, porque, por exemplo, o que fez eu ser bastante recomendado na minha área, porque existem vários outros coaches na área financeira, mas o que fez eu realmente me destacar e ser contratado tanto por grandes empresários como grandes atletas e também grandes investidores é realmente eu conhecer a minha audiência, eu conhecer o meu público. Sim. E para você conhecer o seu público, você tem que realmente ouvir. Se você não ouve seus alunos, você não sabe as necessidades. Se você não sabe as necessidades, você não entrega realmente o que eles precisam. Você está ali para entregar conteúdo para o aluno. Perfeito. Não é um cara vai dar aula e agora ele é um grande atleta e ele quer treinar, ele quer se treinar com os alunos. Não, ele está ali para entregar e agregar valor para o aluno. Para o aluno. Perfeito. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante que, para quem é professor, para quem pretende ser um professor instrutor e está assistindo esse vídeo, ficar ciente referente a isso. Quando eu monto um curso, um treinamento, eu não monto para mim. É porque isso aqui não é legal, eu não gosto disso, não. Eu vou ouvir o meu cliente, eu vou ouvir o que ele gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Exatamente, perfeito. Eu faço dentro desse treinamento individualizado um processo de 2 rodas. Roda de competências pessoais e roda de competências técnicas. Legal. A gente fala sobre metodologia e fala sobre o processo de comportamento do profissional dentro da área que ele está atuando. Empatia, flexibilidade, bom humor, enfim. Né? E isso é tudo uma autoanálise. Que o professor observa que como ele está atuando no mercado e fala, isso aqui eu preciso verdadeiramente melhorar, ou não, isso aqui eu sou bom. Entender as falhas, as forças, né? As potências que ele se encontra, né, dentro do mercado. E assim, é justamente isso. Buscar no profissional a melhoria para ele. Não para mim. Ele buscar aguçar essa força. Cara, você é bom nisso, cara. Vamos reforçar isso, então. Você sentia essa dificuldade nessa parte? Ok, então o que eu posso fazer para te ajudar? Eu tô ouvindo de fundo aí um telespectador, né? Que tá gritando aí. Tem um latido aí, o telespectador. Aguarda, né? Mas isso que é o legal, né, cara? A gente faz uma entrevista meio que ao vivo e aí tem essas coisas que podem acontecer. Mas tá certo, Wagner, é bem por aí mesmo, cara. Faz muito sentido o que você tá falando. É bem legal, tá tendo um resultado bem bacana. E isso é muito legal. Parabéns por você ter esse pensamento, né, cara? É como eu falei, né? Você é um cara muito diferenciado naquilo que você entrega.
tua didática é top, né? Não é porque eu fui seu aluno, mas você tem um jeito diferente de ensinar, e além disso você tem um mindset evoluído, né, cara? Então você consegue agregar a questão do coaching com a técnica, né, como um mentor, como um instrutor, como um professor, e isso faz toda a diferença na hora de ensinar, na hora de fazer a didática, né? De fazer com que as coisas se tornem prazerosas, né? Da última vez que eu vi você dando aquela instrução que você teve aqui no seminário, né? Até eu que não estava, eu que estou fora do ritmo, fora de peso, eu fiquei a fim de entrar, cara, para fazer, sabe? Porque tu prende. Né? Então isso é muito legal, né? É muito legal esse teu jeito, esse teu método que você está aos poucos implantando nos outros professores, implantando em academias, cara. Esse é um método muito bacana e você está de parabéns, cara. Muito legal. Pô, que legal, cara. Pô, muito obrigado e é um feedback muito positivo para mim e de você, pô, muito feliz. E então, outra coisa também que eu gostaria de saber é para aquelas pessoas que estão iniciando, seja lá atividade física, iniciando a carreira de um atleta profissional, ou até um empreendimento, um investimento, ser um trade, sucesso. Qual é uma dica que você dá para aquela galera que está começando? Uma coisa que é importante para quem está começando é procurar ajuda, né, e estar ao lado de pessoas que já percorreram o caminho. Isso é muito importante, né? Se você quer ter resultado, se você quer ter sucesso numa determinada área, o primeiro passo é você ter um mentor, né? Ter alguém que já percorreu o caminho. Ou um amigo, ou alguém que você possa modelar, né? Você possa entender como foi o processo que essa pessoa percorreu. Porque, às vezes, a gente tem as informações de graça e a gente não valoriza. Porque, às vezes, com um amigo, um familiar, ou alguém mais velho, um pai, uma mãe, a gente pode pegar uma orientação e minimizar, talvez, algumas perdas, né, que a gente teria, seja na área empresarial, profissional, ou como atleta. Então, isso é uma coisa importante, né? Primeira coisa é você modelar alguém que já percorreu o caminho, né? Que já teve sucesso, é você saber, tá, cara, o que diferenciou esse atleta? Eu quero ser um campeão do UFC numa categoria X, tá? Os campeões. O que eles têm de diferencial? Tá? O fulano de tal, como ele treinava, como ele se alimentava, como... Cara, é modelar, é copiar 100%. 100%. Tá? A partir daí que você cria isso, você já ganha um baita de um tempo. Porque qualquer pessoa, para chegar na alta performance, ele passou por um caminho de aprendizado, a jornada do aprendizado. E muitas vezes essa jornada do aprendizado é dolorosa. Você passa por algumas coisas que não é muito legal. Então, por exemplo, vamos pensar no meu caso empresarial. Estou na minha 4ª empresa. Até chegar aqui, eu levei muita lambada. O meu filho, ou meus amigos, ou os meus clientes quando me contratam, eu já passo para eles algumas coisas que eu fiz de errado, que eu não faço hoje. E para que eles não façam da mesma forma e sintam o que eu senti. Ou tenham as perdas que eu tive. Então, a pessoa ganha muito tempo nessa jornada. E para um atleta não é diferente. Porque existem coisas que é importante. O cara não ter uma lesão, né? O cara talvez ter uma performance melhor na questão de emagrecer alguns quilos, secar um pouquinho mais aqui, ganhar uma força num determinado ponto do corpo. Tudo isso, se você pega alguém que já percorreu o caminho, você ganha muito tempo. Né? Ganha muito tempo. Né? Então, isso é um ponto importante. E fora isso, o autoconhecimento é um fator primordial. O autoconhecimento. Quanto mais você investir em autoconhecimento, mais próximo você vai estar do seu sucesso. O que seria o autoconhecimento? Daniel Goleman, um dos caras aí top na área de inteligência emocional, ele diz o seguinte, que na realidade ele fez uma pesquisa, se eu não me engano foi em Harvard, e ele constatou que 87% das pessoas fracassam por causa de coeficiente emocional. E só 13% fracassam por causa de coeficiente intelectual ou coeficiente técnico. Não sei se isso entraria para a área do atleta, né? Porque um atleta de alta performance, a técnica é muito importante, né?
Não sei se o emocional teria esse fator. Mas eu acredito também que o emocional tenha um fator muito importante também, porque com o emocional você consegue equilibrar o seu estresse na hora da luta, né, a sua ansiedade, que com certeza isso vai ajudar na tua respiração, ajudando na tua respiração vai ajudar na tua performance para você cansar menos numa luta. Isso falando no geral, né? Principalmente no fator que o atleta ele busca muito provocação. Então, se você não tiver um autocontrole, uma mente equilibrada, você cai na provocação do seu adversário. Também tem essa. Exposto, cara. Vários atletas de alto rendimento, aí eu vejo assim, os caras perdendo cinturões, assim, pelo simples fato de não ter um controle emocional. Que o cara xingou a mãe dele, que o cara mostrou a língua pra ele, fez dedo, e o cara, tipo, agora eu vou te levar. Se expõe e leva, né? Se expõe e leva. Bate no chefe, acabou a história. Entendeu? Então foi uma vida jogada. Mas é muito importante essa parte. Então, a questão do. Legal. A questão do autoconhecimento, então, legal, bom saber, né? Que na área da luta também é importante, né? Muito importante. Porque se você tem um autoconhecimento, o que vai acontecer? Você vai perceber o seguinte, ó, tais coisas me irritam mais, tais coisas me irritam menos. Aqui é onde que o calo aperta mais para mim. Eu sei que se eu não dormir num horário X, eu vou ficar acordado até Y e no outro dia eu não vou performar como eu poderia performar. Se eu não andar com essa amizade e andar com essa amizade me suga. Essa aqui acrescenta na minha carreira, no meu negócio. Beleza, então eu vou andar com essa amizade aqui, essa amizade eu vou evitar de andar. Essa alimentação, o meu corpo não se adapta bem. Essa aqui se adapta bem. Olha só quantas coisas que eu dei como exemplo da questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se torna especialista da sua própria vida. E essa é a grande sacada do coaching, né? Cada ser humano é o maior especialista da sua própria vida. Por isso que o processo de coaching feito da forma correta melhora muito a performance de um profissional, seja ele atleta ou não. Porque a gente trabalha exatamente os gaps, a gente trabalha crenças limitantes, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas desistem no meio do caminho ou não conseguem o seu cinturão ou não conseguem romper em determinadas áreas por questões de crenças limitantes. E essas crenças limitantes são internas. São internas. Às vezes ele tem medos que ele não transparece, mas quando ele está pressionado, esse medo vem à tona. E aí ele não tem equilíbrio emocional para administrar esse medo, porque medo todos nós temos. Só que se você não sabe administrar, tu imagina um atleta que entra num cinturão com medo do adversário. Já entra derrotado. Pensa num investidor que ele tem mais medo de perder dinheiro do que vontade de ganhar. Nunca vai se tornar milionário. Nunca, nunca. Pensa num empresário que ele tem mais medo de falir do que vontade de contratar, de evoluir e de crescer o seu negócio. Olha onde está o foco dele. Então, o medo todos nós temos. A grande sacada é que a gente precisa administrar o medo. Quando eu servia na aeronáutica, exatamente. Quando eu servia na aeronáutica, quando eu servia nas Forças Armadas como oficial, eu pelo menos 1 a 2 vezes no mês eu tinha que tirar serviço armado. E, ficava responsável por todo o quartel, com um monte de gente comigo. Eu não tenho costume de tirar serviço armado, trocar tiro, não é o meu perfil. Meu perfil sempre foi a parte gerencial, a parte de gestão. Mas mesmo eu sendo gestor nas Forças Armadas, por ser oficial, eu tinha que tirar serviço armado. Então, era um dia que eu ficava muito tenso. Então, a partir do meu autoconhecimento, eu fazia um planejamento estratégico para que eu pudesse minimizar algumas falhas dentro do processo. Com isso, eu ficava mais tranquilo, delegava as atividades para as pessoas corretas, porque eu já me conhecia, e com isso eu ficava mais calmo e não me dava tanto medo. Então, é isso. Né? Administrar o medo, exatamente. Você tem que administrar o medo dentro da sua área, porque medo todos nós temos, mas o medo não pode bloquear, te paralisar. No momento que o medo está te bloqueando, está te paralisando, existe alguma crença limitante que tem que ser trabalhada. E dentro de um aspecto que diferencia uma pessoa assim, de sucesso dentro da área empresarial, seja atleta, seja
que for, que tem um papel de destaque na sociedade para aqueles que acabam fracassando em suas áreas. Qual é que diferencia esse processo? Bem, isso é uma pergunta bem bacana, né? Bem legal. A gente vê que existem, né, e existiu diversos profissionais que nas suas áreas se destacaram. Quer ver um exemplo? Pelé no futebol. O Pelé, ele era alta performance. Ele era um atleta de verdade. Ele se preocupava muito com o corpo, com a alimentação, com o treino e tal. E ele poderia ser um grande atleta em qualquer outro esporte que ele quisesse. Ele poderia ser um grande atleta no basquete, por exemplo. Mas ele não seria o rei do basquete como ele foi o rei do futebol. Aí pegamos o exemplo do Michael Jordan. Foi um cara que era um atleta também, se dedicava, estudava, fazia as coisas tudo correto e tal, e chegou onde ele chegou. Ele foi o rei do basquete. Ninguém nunca conseguiu superar o Michael Jordan. Ele poderia, de repente, ser um bom jogador de futebol, sim, de repente um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom atacante, mas ele não seria, né, o rei que ele foi do basquete no futebol. Então, o que eu quis dizer nessa analogia? Aí entra novamente a questão do autoconhecimento. Existe uma coisa que eu sigo na minha profissão e eu procuro nos meus processos de coaching, quando eu trabalho com alguém voltado à alta performance, que é o seguinte: o que te motiva? Qual realmente, aonde está realmente a sua paixão? Né? Aonde realmente está a sua paixão? Né? Porque se você faz algo que realmente você é apaixonado, né? Você é apaixonado pelo que você faz, você já tem uma possibilidade maior de performar. Porque você está fazendo algo não pelo dinheiro, mas é porque você ama, é porque você tem paixão por aquilo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa fazer algo que você ama, que você gosta, mas tem que ser algo que realmente você tem talento para fazer. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de luta, um exemplo. Gosto muito de luta. Mas eu não sou um cara adequado para lutar no UFC. Não sou um cara adequado. Mas eu sou um cara adequado para lutar campeonato de jiu-jitsu e ser campeão mundial no jiu-jitsu. E eu vou me tornar a lenda do jiu-jitsu. Mas no UFC eu não me dou bem. Aí o que eu tenho que pensar? Cara, eu gosto de lutar e eu tenho um talento numa determinada área. Nessa área eu não tenho. Então, por exemplo, eu adoro futebol, gosto muito de futebol. Mas será que eu tenho um talento para ser jogador de futebol? Talvez sim, talvez não. E se eu tenho talento de ser jogador de futebol, eu tenho talento para quê? Para ser atacante, ser meio de campo, zagueiro? Porque não adianta. Não adianta. Eu tenho uma paixão e tenho um talento, mas eu preciso agora unir talento e paixão. Porque não adianta. Às vezes o cara tem paixão por luta, mas ele nunca vai ser um atleta de ganhar o cinturão. Mas ele pode ser, por exemplo, um grande professor e transformar vários campeões de cinturão. Legal. Entendeu? Faz sentido isso? Claro. Então, a partir daí que você tem paixão e tem talento, beleza. Aí você tem as duas coisas aqui. Aí qual vai ser a terceira coisa que você vai trabalhar? É a questão da monetização. Por quê? Para que você continue fazendo algo, você precisa ganhar dinheiro, cara. As pessoas têm muitas crenças limitantes referente ao dinheiro, entendeu? Então, por mais que você diga assim, não, mas é porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, não é dinheiro, mas você consegue, você precisa comer, beber, você precisa pagar as suas contas, você tem dar uma qualidade de vida para os seus filhos, para sua esposa, e sem dinheiro você não consegue fazer nada. Então você tem que conseguir monetizar isso. Você tem que conseguir monetizar. Então no momento que, por exemplo, eu consigo fazer algo que eu amo, que eu sou apaixonado, eu junto com o meu talento e consigo ter um retorno financeiro por isso, para eu manter o meu trabalho, manter a minha vida, ótimo, eu vou ser um excelente cara. Vou ser muito fera nessa área. Por isso que você vê aquelas pessoas que se destacam, eles conseguem juntar essas três coisas, que a gente chama da tríade do sucesso. Isso não fui eu que inventei não, tá? Tem um livro que fala sobre isso, agora eu não sei o nome, mas é o pai da Gisele Bündchen. Né? O pai da Gisele, ele criou um método que ele aplicou tanto na filha, na Gisele, quanto nas outras filhas. Tanto que a Gisele se tornou uma referência na área de modelo. Né? Então essa tríade do sucesso é muito legal, que você junta a questão da paixão, talento e monetização.
Então vamos pensar no caso da luta, de um atleta. Às vezes um atleta vai se tornar alta performance porque ele vai conseguir juntar paixão, amor, ele faz aquilo pelo amor e não pelo dinheiro. Ele consegue ter talento e ele junta as duas coisas, e a terceira coisa vem o dinheiro. O problema é que às vezes as pessoas colocam o dinheiro aqui. Colocam o dinheiro em primeiro lugar. E aí que está o problema. Porque não é o dinheiro que vai fazer você dar continuidade. Porque o dinheiro ele vai te motivar até um certo ponto. Depois que você consegue realizar determinados sonhos e adquirir o dinheiro, você não tem a mesma motivação. O dinheiro ele tem que estar aqui. Não que ele não seja importante, mas o talento e a paixão tem que estar antes. Então, a minha percepção dentro das áreas, o que faz um atleta se tornar um alta performance dentro da sua área, né, um professor de luta, um empresário, um investidor, um atleta, seja do UFC, um jogador de futebol, qualquer outro esportista, é ele poder unir essas coisas. Não é que ele une realmente ele consegue ser alta performance. E aí, a partir daí, sim, quando ele entra para um nível de alta performance, existem vários outros que também são alta performance. E aí, para realmente ele ser o número 1 dentro da sua área, ele tem que dar um pouquinho mais. Aí entra a questão dele contratar um coaching, ele contratar um mentor, ele ter bons profissionais ao seu lado, ele querer pagar o preço por aquilo que ele almeja, para ele obter, ele trabalhar as crenças limitantes, trabalhar o autoconhecimento, né? Procurar realmente eliminar algumas coisas que impedem ele de ter aquele resultado, buscar excelência a cada dia. E é isso. E se adaptar, cara. Resiliência é muito importante, né? Se adaptar, porque às vezes o cara não consegue ser campeão na categoria, mas se ele diminui a categoria, ele consegue. Tem que ser inteligente, não pode deixar o orgulho falar alto, né? Arrogância. Não, eu vou ser campeão, você aqui, mas o cara tá batendo na parede o tempo inteiro, e de repente, se ele desce uma categoria, ou ele sobe, ele consegue ganhar o cinturão. E aí tá a grande sacada também de usar a inteligência. A pessoa tem que ter humildade, tem que ter inteligência para poder usar das melhores ferramentas. Perfeito, perfeito. Cara, quero agradecer. Pô, muito feliz. Foi um bate-papo muito curto, muito rico de informações. Me ajudou bastante. Tenho certeza que o nosso público, da nossa audiência também, sim. Da minha audiência, agradeço muito esse bate-papo. E eu queria, assim, saber de você, né, um pouco mais, falar um pouco mais do seu canal, do seu trabalho aí. Fala aí para a nossa audiência também, tá? Legal. Vamos lá. Primeiro quero te parabenizar, você que está assistindo essa entrevista, né? Você que tem acompanhado Sacadas de Mestre, acompanhe esse cara. O Varney é um cara top, admiro muito o trabalho dele, realmente é um cara diferenciado e um cara sério, um cara ético naquilo que ele faz. O meu trabalho é voltado a coaching, né? Na área financeira, entendeu? Ou a área de alta performance. Então hoje eu atendo atletas voltados a alta performance, né? Tanto lutadores quanto outros atletas, jogadores de futebol também. E eu também trabalho com coach voltado à área financeira. Então, aquele atleta ou aquele empresário que está ganhando dinheiro e não sabe o que fazer, ele pode falar comigo que eu vou ajudar a alavancar o seu negócio. Por quê? É o que eu falo, né, Varney? Um atleta, às vezes, ele tem um time muito curto na carreira. Então, ele precisa fazer um planejamento estratégico para que ele possa fazer essa sucessão de carreira, que é ele sair da ativa para inatividade, entre aspas, porque ele não vai ser inativo, mas vamos pensar na área militar, né? Ele sai da ativa, ele não vai mais estar ali no ringue. E aí, é claro, ele diminui o valor de luvas, de contrato, uma série de coisas. E aí, dependendo do padrão de vida que ele está levando hoje, vai fazer muita diferença se ele tiver um planejamento estratégico, financeiro adequado, para que daqui a 10 anos, quando ele se aposentar, ele mantenha o mesmo padrão de vida ou tenha uma vida até melhor do que ele tem hoje. Então, até os frutos, né, do que ele fez. Exatamente. Então, o meu papel é exatamente pegar um atleta de alta performance. Eu trabalho tanto a parte psicológica, a parte emocional, no dia a dia dele, para ele performar melhor como atleta, como eu trabalho também a parte financeira, caso ele tenha queira fazer um planejamento estratégico de aposentadoria, para que no momento que ele se aposente, ele possa usufruir, né, e não perder qualidade de vida e padrão de vida. Porque isso é muito importante, porque quanto antes você fizer um planejamento estratégico, melhor. E hoje, graças a Deus, aí eu sou entre os top 3 na área de criptomoeda, né, Bitcoin e outras moedas digitais. Então, eu acabo ajudando muita gente. Como eu trabalho com investimento, eu trabalho com qualquer tipo de investimento,
mas em Bitcoin especificamente eu estou entre os top 3 hoje da América Latina. Então, se você quiser saber mais sobre Bitcoin, sobre investimento, pode acessar o meu canal Universidade do Bitcoin. Canal aí, coloca um link aí na descrição, né? Beleza, beleza. Legal. Se a pessoa procurar ali no Google ou no YouTube Universidade do Bitcoin, também fica fácil de achar, é tranquilo. Show de bola, show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Bate-papo, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um likezinho, compartilha, aciona lá o sininho lá para ter mais informações. Isso aí, o nosso canal é esse. É trazer informação de qualidade, fazer com que vocês possam crescer cada dia mais dentro do objetivo de vocês. Não importa se é academia, se é luta, se é ser atleta, perder peso. O importante é você ser um ser humano melhor, evoluir e alcançar os seus objetivos. Não tem essa de que, choveu, tá ruim, tá... Não, vença essas barreiras, não dê justificativas, que se você acreditar e você firmar o pé mesmo, eu vou conseguir, você consegue. Porque as crenças limitantes, cara, tem que ser bloqueadas, tem que ser passadas para trás. Eu venci bastante delas, e hoje eu estou aí, estou firme, estou forte, conseguindo cada vez mais um espaço no nosso território aí de lutas e artes marciais. E, mais uma vez, muito obrigado por tudo aí, Rodrigão. Valeu, Varney. Obrigado aí. A gente se vê em breve, cara. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.